6 dicas para você comer menos doces. Eu te garanto que se você aplicar essas dicas, você vai começar a comer cada vez menos doces e ainda pode ter até a chance de perder o interesse por doce, que é o mais tranquilo, né? Se não tiver interesse, fica tudo muito mais fácil. Vamos! Bom, então vamos direto para 6 dicas aí, para a gente não perder tempo e já começar a controlar de uma vez por todas essa vontade aí, esse desejo tão grande de comer doces, né? Dica número 1, se alimente antes de comer doce. É assim, sempre que pintou aquela vontade de comer doce, o que acontece? Em geral, a gente tem mais vontade de qualquer coisa, né? Não é só dos doces especificamente, vai ser mais vontade de comer o doce quando a gente está com fome. E aí, se a gente vai com fome satisfazer uma vontade, a coisa piora muito, né? Porque aí você vai comer um montão de doce, uma quantidade muito grande de doce. E assim, não é é errado comer doce, tá? Doce, em geral, a maioria dos doces não é um tipo de alimento que tenha os nutrientes necessários aí para a gente se manter. Mas muita gente gosta muito, tem muito costume de comer doce, então ok comer doce. Só que o ideal é que seja numa quantidade pequena, para não atrapalhar os seus objetivos aí, né? Não atrapalhar, você talvez faz um treino muito bacana, se dedica aí, tá querendo talvez emagrecer um pouco, e aí se você come uma quantidade grande de doce, isso vai atrapalhar todo o processo, é fato. Então, se alimenta, por exemplo, eu tô com uma puta vontade de comer doce agora, tá perto da hora da minha refeição. Faz a refeição primeiro e aí depois você come o doce. Ou se você não tem muito controle das suas refeições, né, não tem muito horário certo de controle, você se alimenta, come alguma coisa mais nutritiva antes de comer esse doce. Tô muito vontade de comer doce agora e tô com fome, vou lá comer. Não, peraí, deixa eu comer uma maçã antes e aí eu vou lá e como o meu doce. Ou deixa eu fazer um lanchinho antes, eu vou lá e como o meu doce. Enfim, se alimenta antes de comer o doce. Dica número 2, tenha horários específicos para comer o seu doce. Se você tiver horário certo para isso já, a sua ansiedade por comer doces automaticamente vai diminuindo ao longo do tempo. Porque o seu cérebro já sabe que naquele horário vai ter. Claro, né? Você pode aplicar essa dica do horário, né, de comer doce justamente após as refeições, que é aplicando em cima da dica 1. Então aí você já diminui essa quantidade e diminui a sua ansiedade por comer, porque seu cérebro sabe, não, todo dia, tal hora tem meu doce. Fica mais fácil para você administrar isso com o seu cérebro aí, com seus desejos e suas vontades. Então, lembra, horário específico para comer. Dica 3, faça um planejamento de todas as suas refeições. Programe a sua alimentação. É bacana que você tenha os horários certos e respeite os horários para comer, justamente para não dar aquela sensação de fome muito grande. Você não dá esse tempo para sentir tanta fome. Aí você pode falar, Fábio, mas eu faço a dieta do jejum intermitente. Eu tenho até outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu particularmente não sou adepto à dieta do jejum intermitente. Eu não acho bacana, eu prefiro fracionar alimentações, né, refeições ao longo do dia. Eu acho mais fácil de controlar, não gosto dessa sensação de ficar muitas horas sem comer, não gosto de treinar sem estar alimentado, enfim. Se você tiver mais curiosidade para saber como eu penso em relação a isso, tem outros vídeos aí no canal de jejum intermitente, eu falando sobre isso. E você, com várias refeições ao longo do dia, você tendo horário, você não dá esse tempo para sentir tanta fome, ou seja, você tem menos desejos de doce, porque tem menos
momentos de fome e quando tem fome, a fome é muito menor do que se você fica 12 horas sem comer. Então você planejar as suas refeições vai te ajudar a ter menos vontade de doce, ou seja, diminuir essa quantidade. Aí aplicando sobre as outras duas dicas, né, a 1 e a 2, também vai ficar muito mais fácil de você se organizar com isso. Dica 4, substitua o açúcar por adoçante. Aí você já vai me falar, não, mas eu vi alguém falando que o adoçante dá câncer, que o adoçante é ruim para a saúde. Se você pesquisar e ver pesquisas científicas, você vai ver que tem alguns tipos de adoçantes que podem até trazer algum malefício a longo prazo, mas tem alguns tipos que não trazem isso. E outra coisa, a gente fala em relação aos adoçantes, isso eu estou dizendo pesquisa científica, tá? Não estou dizendo sensacionalismo, fulano de tal falou, ou blogueiro, enfim, falou isso e eu acreditei. Não, estou falando de pesquisa científica. O adoçante é uma alternativa muito boa para você tirar essa dependência que você possa ter do açúcar. Então toda vez que você vai tomar um cafezinho, você põe lá suas 2, 3 gotinhas de adoçante, vai daí também a história de fazer mal essa quantidade tão pequena. Ninguém está falando, não estou falando assim, não, vai tomar seu café e meio frasco de adoçante no café. Aí você nem está tomando café, né? Você está tomando adoçante com um pouco de café. É o contrário a coisa. Então a ideia é substituir o açúcar pelo adoçante. Então toda hora que você tomar um cafezinho, você vai lá tal e assim, normal, né? A gente também não toma 50 cafés no dia, não toma 20 sucos por dia, coisas que tenha que pôr tanto adoçante assim. Então a ideia é que você substitua isso, né? Tem muitas linhas aí que defendem a história que o café realmente, o ideal de tomar é sem açúcar, até para você aproveitar melhor os benefícios do café e sentir mais o gosto realmente dele, mas isso é uma outra discussão, né? Não estamos aqui para falar sobre isso, mas enfim, resumo da quarta dica é esse, trocar o açúcar pelo adoçante. Isso já vai diminuir bastante no seu cérebro a dependência que você possa ter do açúcar. E aí a sua vontade de doces, em consequência, vai diminuindo gradativamente. Dica 5, você tem que ir tentando descobrir qual é a quantidade mínima que você precisa para satisfazer a sua vontade de doce. Então suponhamos que você fez todas as outras dicas, né? Tudo planejadinho, tudo certinho, horário, enfim. Aí você delimitou lá que a 1 da tarde você come o seu chocolate, digamos assim, né? Tá lá no seu programa. Aí você vai comer um pedaço assim, vai 6 quadradinhos de uma barra. E aí você come, você fica com vontade de comer mais até, mas você dá essa segurada aí e come esses 6 quadradinhos, tal. Você prescreveu isso pra você e que essa quantidade é o bacana. Na outra vez que você vai comer, por exemplo, amanhã você vai fazer a mesma coisa, tenta comer 5 e ver como é que você fica. Faz o teste. Depois, não, ficou legal, eu comi só 5, foi bacana, não mudou muito de 6 para 5, fiquei, sim, legal, comeria mais, como comeria até com 6, mas 5 ficou bacana. No próximo dia, tenta comer 4. E assim vai, tentando diminuir para ver o mínimo que você precisa para satisfazer essa sua vontade, que a gente já falou, né, mais para trás, no vídeo aí, que não é para matar fome com chocolate, é só para matar uma vontade, né? O chocolate é um exemplo, é doce, qualquer doce em geral. Tente diminuindo, né? Aquela história, se não é chocolate que dá para você ir pelos quadradinhos contando, tenta, né, mais ou menos a porção ali 100%, tenta comer 90 num dia, 80 no outro, 70, vai diminuindo um pouquinho para você ir sentindo até você chegou e falou, não, esse é o mínimo que por exemplo, no exemplo do chocolate, talvez eu comendo um quadradinho, 2 quadradinhos já me satisfaz à vontade, ou seja, você está já ingerindo muito menor quantidade de doce, né? Se somar isso então a longo prazo, né, ao longo do mês inteiro, você vai ter ingerido muito menos do que se você deixasse isso solto. E a última dica
A dica número 6 é: compre menores quantidades de doce possível. Se você está todo programado aí com essas coisas, compre só as quantidades necessárias para esses momentos que você programou. E o ideal ainda não é comprar já para o mês inteiro a hora que você for no mercado. Compra só para semana ou só para 2, 3 dias. Por quê? Quando a gente tem um hábito, né, de satisfazer esse desejo aí por doces, a gente já tem isso de hábito. Quanto mais fácil é esse acesso, mais a gente vai alimentando esse hábito e mais vai deixando ele crescendo. Porém, quando a gente dificulta esse acesso, né, a gente não tem a quantidade necessária em casa, então assim, se eu tiver só para hoje, amanhã e depois, se hoje eu me descontrolei e comi, para amanhã eu não tenho, eu vou ter que ir lá no mercado comprar de novo para ter de novo doce em casa. Isso pode ser que seja feito, pode ser que eu faça isso, mas quantas vezes será que eu vou fazer isso? Será que se toda vez eu comer e acabar eu ter que ir todo dia no mercado comprar, todo dia comprar, será que eu vou continuar comendo a mesma quantidade? Ou será que não vai me ajudar aí a falar, putz, mas eu vou no mercado de novo? Puta preguiça, né? Eu ir lá no mercado só para comprar doce, não, vou ficar sem comer hoje. Ou da próxima vez que você comprar, você vai pensar e falar, putz, eu vou comer só essa porção de hoje mesmo, porque não quero ir no mercado de novo amanhã e depois. É mais uma estratégia para você conseguir ir limitando a quantidade que você come. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a controlar essa ansiedade, essa vontade de comer doces. Tenho certeza que se você aplicar as dicas, você vai diminuindo gradativamente isso e vai conseguir viver muito bem sem. Que a ideia é essa, a ideia é viver bem sem, né? Ou com muito menos. E não ficar sempre naquela história, eu tô morrendo de vontade, mas eu não posso comer. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você sinta-se bem comendo menos ou não comendo doce. Se você achou esse vídeo interessante, é só clicar no joinha. E se achou que esse conteúdo pode ser compartilhado com alguém, passa para esse amigo, ajuda mais alguém. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!